Eu não estava procurando nada naquele dia. De verdade, não acordei com expectativa, não fiz planos, não pensei que algo diferente pudesse acontecer. Era apenas mais um dia comum, um daqueles dias em que a gente levanta porque precisa levantar, respira porque o corpo continua respirando, segue em frente porque não sabe exatamente como parar. Eu estava cansada, cansada de um jeito que não passa com uma noite de sono, cansada por dentro, cansada de esperar respostas que nunca vinham, cansada de confiar em promessas que pareciam sempre se perder no caminho, cansada de acreditar que algo ainda pudesse mudar quando tudo ao meu redor parecia provar o contrário. Eu tinha aprendido a funcionar no automático. Trabalho, rotina, compromissos, mensagens respondidas com frases curtas. Tudo bem, depois falo, está tudo certo. Era mais fácil assim. As pessoas ao meu redor não percebiam. E se percebiam, eu fazia questão de não deixar claro. Eu sorria quando precisava, conversava quando era esperado, cumpria horários, entregava o que era necessário, seguia o roteiro, mas por dentro havia um peso constante, uma dor silenciosa, difícil de explicar. Não era um desespero escancarado, era algo mais semember, mais profundo. Uma mistura de frustração, tristeza, cansaço emocional e um vazio que eu já tinha aprendido a ignorar para sobreviver. Eu acreditava em Deus. Sempre acreditei. Desde criança, a fé fazia parte da minha história. Mas, naquele momento da minha vida, a fé tinha se transformado em lembrança. Algo distante. Algo que eu sabia que existia, mas não sentia mais perto. Eu orava pouco. E quando orava, parecia que as palavras batiam no teto e voltavam vazias. Era como falar sozinha, como repetir frases que já não carregavam o mesmo peso. Às vezes eu me perguntava se Deus ainda me escutava. Outras vezes eu me perguntava se ele ainda se importava. E havia dias em que eu nem perguntava mais nada, apenas seguia. As noites eram as piores. Quando o barulho do dia acabava, quando as distrações iam embora, quando não havia mais tarefas para preencher o tempo, eu deitava, olhava para o teto e deixava os pensamentos correrem livres. E eles nunca eram leves. Eu pensava em tudo que não tinha dado certo, em tudo que eu tinha esperado e não aconteceu, em todas as vezes em que eu acreditei que agora vai e não foi. Eu me perguntava em silêncio por quanto tempo mais aquilo iria durar. Quanto tempo uma pessoa consegue esperar sem perder a esperança completamente? Quanto tempo dá para acreditar sem ver nenhum sinal? Naquele dia específico, eu estava sentada com o celular na mão, rolando a tela sem realmente assistir a nada, um vídeo depois do outro, sem interesse, sem expectativa. Eu não estava procurando por Deus, não estava procurando uma mensagem, não estava procurando resposta nenhuma. Eu só queria distrair a mente, nem que fosse por alguns minutos, qualquer coisa que me ajudasse a não pensar. Foi então que aquele vídeo apareceu. O título era simples, nada chamativo, nada exagerado, nada que prometesse milagres ou soluções rápidas. Normalmente eu teria passado direto, mas por algum motivo que eu não sei explicar até hoje, eu parei. Meu dedo ficou suspenso na tela por alguns segundos. E eu cliquei. A imagem era tranquila, sem efeitos, sem música alta, sem pressa. A pessoa falava com calma, como quem conversa, não como quem prega. A voz era serena. Não tinha aquele tom de quem quer convencer. Era um tom de quem quer compartilhar. O vídeo começou falando sobre cansaço, sobre chegar a um ponto da vida em que a gente já tentou de tudo, sobre orar, esperar, confiar, insistir e mesmo assim continuar no mesmo lugar. Aquilo me chamou a atenção imediatamente, porque parecia que alguém tinha colocado em palavras tudo o que eu não conseguia dizer. A pessoa falava de esperar respostas que nunca chegam, falava de noites em claro, falava de pedir sinais e receber apenas silêncio. Eu senti um nó na garganta, porque não era um discurso bonito. Era real. Em determinado momento, ela disse algo que me paralisou completamente. Ela disse que às vezes o silêncio de Deus não é ausência, é cuidado. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Silêncio não é abandono. Silêncio pode ser cuidado. Eu senti um aperto no peito.
Porque até aquele momento eu só conseguia interpretar o silêncio como rejeição, como descaso, como se Deus tivesse seguido em frente e eu tivesse ficado para trás. O vídeo continuava, sempre no mesmo tom calmo, sem prometer nada, sem frases prontas, sem atalhos espirituais. A pessoa no vídeo falava sobre expectativas, sobre planos que não se cumpriram, sobre sonhos que foram adiados tantas vezes que acabaram se transformando em dor. Ela falava sobre ter esperado algo específico por anos, algo que parecia certo, algo que parecia prometido, e como aquilo simplesmente não aconteceu. Em outro momento, ela dizia que passou muito tempo tentando entender o porquê. Por que Deus permitiria tanta espera? Por que permitiria tanta frustração? Por que permitiria tanta dor sem explicação? E então veio outra frase que me tocou profundamente. Ela disse que muitas vezes Deus não muda a situação imediatamente, mas começa mudando a gente por dentro. Eu senti as lágrimas escorrerem. Não foi um choro alto, não foi um choro descontrolado. Foi silencioso, contido, como se algo preso há muito tempo estivesse finalmente encontrando uma saída. Era como se aquele vídeo estivesse me dando permissão para sentir, para admitir que eu estava cansada, para reconhecer que eu não estava forte o tempo todo. O vídeo falava sobre fé de um jeito diferente, não como certeza absoluta, mas como escolha diária. Escolher confiar mesmo sem entender. Escolher continuar caminhando mesmo sem enxergar o final do caminho. Houve um momento em que a pessoa no vídeo ficou em silêncio por alguns segundos. Nenhuma música, nenhuma palavra, só silêncio. E aquele silêncio falou mais do que tudo. Eu senti uma paz estranha, não uma paz que resolve problemas, não uma paz que traz respostas imediatas, mas uma paz que acolhe, que diz: eu te vejo. Era como se alguém estivesse dizendo para mim, sem dizer diretamente, que eu não estava sozinha naquela espera, que Deus não tinha me esquecido, que Ele não estava indiferente. O vídeo não prometia milagres imediatos. Não dizia que tudo iria se resolver rapidamente, mas dizia algo muito mais verdadeiro. Dizia que Deus vê, mesmo quando a gente acha que Ele não está olhando, mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando a espera parece longa demais. Quando o vídeo terminou, eu não cliquei em outro. Eu fiquei ali, o celular ainda na mão, a tela escura, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Nada tinha mudado ao meu redor. Minha vida continuava a mesma. Os problemas continuavam lá. As perguntas continuavam sem resposta. Mas algo dentro de mim estava diferente. Eu não me sentia mais invisível. Eu não me sentia mais completamente sozinha. Era como se aquele vídeo tivesse aberto uma fresta, uma pequena luz, não para resolver tudo, mas para eu conseguir respirar de novo. Naquele dia, eu entendi que fé não é sentir Deus o tempo todo. Fé é continuar acreditando mesmo quando ele parece distante. Eu entendi que Deus não se atrasa. Ele trabalha em um tempo que a gente nem sempre compreende. Um tempo que não segue a nossa ansiedade nem os nossos prazos. Aquele vídeo não mudou minha vida de fora para dentro. Ele não trouxe respostas prontas. Ele não resolveu meus problemas. Mas ele mudou minha vida de dentro para fora. Ele me devolveu algo que eu tinha perdido sem perceber. A coragem de continuar esperando. Não esperando pessoas. Não esperando circunstâncias perfeitas. Mas esperando em Deus. Depois daquele dia, eu não me tornei alguém diferente da noite para o dia. Eu ainda tive dias difíceis. Ainda tive dúvidas. Ainda tive momentos de silêncio. Mas algo tinha mudado. Eu não via mais o silêncio como abandono. Eu comecei a ver como um convite à confiança. Eu voltei a orar. Não orações longas. Não orações bonitas. Orações simples. Às vezes, só um Deus, eu estou aqui. E aos poucos, algo começou a se organizar dentro de mim, não fora, dentro. Eu comecei a entender que Deus não desperdiça dor, que nada do que eu vivi foi em vão, que até a espera tem um propósito mesmo quando não faz sentido. Se você está ouvindo isso agora, talvez você também esteja cansado. Talvez esteja esperando algo que nunca chega. Talvez esteja vivendo esse mesmo silêncio que eu vivi. Eu não posso te prometer que tudo vai se resolver rápido. Eu não posso te dizer quando a resposta vai chegar.
Mas posso te dizer algo com toda sinceridade. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando tudo parece parado, Ele não parou. Não foi apenas um vídeo, foi um encontro. E se aquele vídeo conseguiu me alcançar naquele momento tão específico da minha vida? Talvez essa história esteja alcançando você agora, porque às vezes Deus usa as formas mais simples para nos lembrar que Ele nunca deixou de estar presente, nem por um segundo.